Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E só para deixar um disclaimer assim, talvez eu faça um vídeo mais completo, né? Mas hoje eu tive mais acesso à situação toda, né? Eu tinha visto o lado do Thiago e aí eu vi o lado do Petri. Eu não sei se esse áudio que eu vi ficou aberto ao público, mas eu consegui ter acesso a esse áudio dele, nossa, descascando o Thiago, e aí eu entendi a história completa. E tipo, isso daqui tá no começo, porque eu não vou apagar o programa, acho que ele ficou bom, mas eu meio que fiquei do lado do Thiago, mas eu falei aquilo tudo sem entender realmente a situação. Então, mas eu falei porque eu não sabia, eu achava que estava acontecendo, mas eu não sabia. Daí agora eu entendi melhor. E só para resumir, porque eu não sei se vai chegar já, mas basicamente, né, eles tretaram e tudo mais. Eu vou falar isso mais pra frente no programa que já tá gravado. Só que eu não sabia de tudo. E o que aconteceu? Um dos ouvintes, ele era ouvinte mesmo, não era ninguém famoso, não, era um ouvinte deles. Ele tinha um filho autista e beleza, até aí tudo bem. Só que ele foi lá e falou pro Thiago, tipo, o teu ego tá muito frágil, não sei o que. E o cara começou a responder e o cara falou, não, porque o teu filho é mongoloide, a tua mulher é gorda, não sei o que. Beleza, né? Não, beleza não, né? Mas assim, xingou o cara e aí o cara parece que ele tinha algum problema, que ele mandou um e-mail pro Desinformação falando, tipo, eu tenho um problema mental que, tipo, quando eu tô com raiva eu não consigo me controlar, eu acho que vou fazer besteira. E aí ele mandou foto pro Thiago, eu acho, tipo, com uma arma, sabendo onde ele estava, alguma coisa assim. E é aí que teve aquela situação que teve aquele confronto de autoridade entre ele e a mulher do Petri. E ela falou, não, ninguém vai porque o cara tá ameaçando. Ele falou, não, a gente vai peitar assim. E daí, por causa... e daí também teve uma outra situação que foi o seguinte. Depois de já ter acontecido toda essa merda e o Petri mandar ninguém... Ele ficou sabendo daí, né? Aí, o que acontece? Parece, eu não sei se isso foi antes ou depois dele ser expulso, mas ele manda, eu acho que foi antes, eu acho. Ele manda uma mensagem tipo, entre em contato com o advogado para você tirar todas as desinformações do ar, porque, sei lá, na cabeça dele, tipo, tá a imagem dele, aí ele pode fazer isso, eu não sei. Mas aí realmente, sabendo da história desse jeito, não tem como comprar o lado dele, mas como ele é um cara, como naquele vídeo ele foi muito, muito vitimista, muito retardista, ficava fácil comprar o lado dele quando só ele tinha se expressado, né? Tanto que eu até postei, só que depois que eu escutei assim melhor e entendi melhor essa história, eu pensei, eu não vou postar um negócio pela metade. Vai ficar lá, porque não é só sobre isso, eu falo sobre o passado deles, mas realmente eu vou ter que fazer uma reinterpretação. Eu vou ver se eu gravo um outro programa para reinterpretar tudo que eu falei lá. Então eu vou dividir, vai ser 2 programas. Vai ter aquele que vocês vão ouvir e mais um onde eu vou reinterpretar tudo, porque realmente não foi do jeito que eu achei que seria. Ou talvez não faça, talvez não tenha necessidade. Vou ver ainda. Mas é basicamente isso. Mais um disclaimer. Se bem que disclaimer é depois, enfim, não importa. É só um aviso antes do podcast realmente começar, para deixar toda essa situação mais esclarecida para vocês. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Tivemos uma breaking news. Eu cheguei em casa, fiz uma corrida, tomei um banho, tô aceradaço ainda porque tomei um café e basicamente
eu não podia deixar de falar disso, até tinha um outro podcast na bala, mas ficou ruim, então aquele podcast pode ser deixado para depois. Esse daqui eu acho que é mais importante, eu quero aproveitar o hype, né? Que é basicamente um divórcio, né? Aconteceu um divórcio no reino da internet. Arthur Petri e Thiago Carvalho não estão mais juntos. Arthur Petri e Thiago Carvalho se separaram, a turma se separou e eu confesso que isso me pegou, cara. Isso me pegou bastante porque eu acompanho o Petri desde 2016, se não me engano. O Petri eu acompanho desde 2016 e o Thiago Carvalho eu acompanho desde 2018. O Petri eu não lembro agora. Pra você ver que faz bastante tempo que eu acompanho ele. Eu acho que eu acompanho ele desde 2000 e... desde 2016, cara. Desde 2016. Se eu forçar aqui na memória, é 2016. Porque 2016 foi quando aconteceu a eleição do Trump e eu lembro de escutar os podcasts dele torcendo pro Trump e acompanhando. Então foi em 2016. Desde 2016 eu já acompanho ele, só que em 2016 eu ainda não conhecia o Thiago Carvalho. E eu vim a conhecer em 2018, quando eu participei de um grupo de ouvintes, só que naquela época não era pago ainda, então era um grupo informal no Facebook, onde o Petri nem participava nessa época e só tinha os ouvintes. E eu tô falando tudo isso porque, assim, para falar que, assim, contando todos os anos, é 2016, a gente já tá no final de 2024. Fazem 8 anos que eu acompanho esse cara. Então, eu vi tudo nascer, eu nunca paguei, entendeu? Eu nunca paguei, entendeu? Eu vi outros caras falando sobre isso, assim, são literais sanguessugas, e eu também sou um literal sanguessuga. Eu nunca paguei ao longo desses 8 anos, eu nunca doei nada, eu nunca paguei a plataforma deles, mas eu sempre consumi pela internet, mesmo depois eles começarem a cobrar, e sempre fiquei vendo, e de qualquer forma, que nem um cara aí falou, que eu não lembro agora o nome do cara, eu dava visualização e eu curtia, e eu ainda tenho um podcast que eu falo direto dos caras, então eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar do assunto. E basicamente é muito louco porque eu vi eles se juntando na minha frente. Tá, essa frase ficou... Nossa, essa frase ficou bem gay. Caralho, essa frase ficou gay pra caralho. Tá, mas vamos lá. Eu vi o desinformação nascendo, eu vi o negócio acontecendo. Eu fui um dos caras que desacreditou nisso e eu tive que depois tirar meu chapéu e falar, os caras conseguiram. E foi por causa desse sucesso deles que eu me senti motivado a fazer esse negócio aqui, na esperança de talvez um dia isso daqui começar a dar dinheiro também, por que não? E aí eu acho muito louco, porque tipo, os podcasts hoje, eles são como bandas, cara. Tipo, ter um podcast hoje é o equivalente a ter uma banda nos anos 80, se você for ver bem. É uma coisa de doido, cara, porque, tipo... Cara, até as brigas são parecidas. Porque, assim, eu não sei se quem tá escutando isso por mim já tá sabendo da treta ou não tá sabendo. Então, para dar uma resumida geral, depois eu vou tentar explicar a história inteira, mas vou dar um resumo geral. Basicamente, aconteceu um conflito de autoridade entre ele e a mulher do Petri. Cara, isso lembra muito, por exemplo, Beatles, com aquela Yoko Ono lá, que o John Lennon começou a se relacionar com ela e a banda foi pro caralho, não sei o que. Cara, é a mesma coisa, só que em vez de banda é podcast. Agora eu vejo que realmente, cara, os podcasts são as bandas dos anos 60 aos anos 90, cara. Eu tinha falado isso no último programa e é verdade, cara. Os podcasts são as novas bandas, agora eu percebo isso. Até as brigas, cara, são pelos mesmos motivos. É uma coisa de louco, cara. E basicamente, como eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, porque acho que
a galera já falou geral. Eu vou resumir, eu vou falar o que eu ouvi de... Eu não vou me estender muito, porque basicamente o que eu vou falar é só o que eu ouvi de outros caras, então eu não vou ficar papagaiando muito, porque eu só vou falar o que outros caras já falaram. O que eu quero fazer é contar a história lá atrás, e por que isso não me surpreende tanto, porque essa briga, essa treta entre eles já aconteceu e ninguém sabe, mas eles já tiveram uma ruptura no passado, só que essa ruptura aconteceu numa época em que nenhum dos dois era conhecido, então ninguém sabe direito. Só que lá atrás já dava para ver que, por mais que os dois tivessem uma sinergia boa, saía faísca, entendeu? E é disso que eu vou falar, porque isso aí pouca gente sabe. Eu sei porque eu acompanho esse mundo underground dos podcasts há muito tempo, desde 2016. E 2018 foi, na minha opinião, o auge dos podcasts underground, nossa senhora, meu inglês está horrível, dos podcasts underground, dos vídeos Red Pill underground, e toda essa turma, desde Raccoon até aqueles podcasts icônicos que ninguém hoje sabe, que quem escuta, por exemplo, Desinformação, hoje não sabe que existe Todo Dia Podcast, já existiu, Porco Suíno, na verdade eu só consigo lembrar de cabeça desses dois agora. O Sociedade Primitiva também, que está aí até hoje, e muita gente que, sei lá, acompanha o Desinformação nem sabe, nem conhece a Sociedade Primitiva, que nasceu na mesma época, e o cara, o Hernani, ele se inspirou tanto no Thiago quanto no Petri, e o coitado nunca conseguiu ser reconhecido por eles. Tipo, eu achava, do fundo do meu coração eu achava que seria justo o Hernani entrar no Desinformação, porque os três era a tríade. Em 2018 eram os três, era Petri, Thiago e Hernani. Cada um tinha um jeito único de fazer, só que cada um preenchia uma certa lacuna ao seu próprio jeito. Só que era uma cena que, assim, cada um tinha o seu próprio estilo, mas de alguma forma o conteúdo deles casava. Quem escutava a Sociedade Primitiva escutava o Arthur Petri e escutava o Thiago Carvalho. Meio que eles compartilhavam os ouvintes. Eu não sei porquê, mas acontecia. Tanto que as pessoas que participavam do grupo do Sociedade Primitiva eram quase as mesmas que participavam do grupo do Saco Cheio. Quase as mesmas. Então, mas basicamente, para resumir a treta atual, aconteceu o seguinte, pelo que eu vi de outros caras falando, um famoso, que eu não sei quem eu não corri atrás dessa informação, nem vou correr, mas não vou falar aqui, porque eu não quero problema para mim também, caso por algum milagre esse podcast viralize, mas assim, parece que um famoso começou a ameaçar o Thiago e mandar foto, mensagem, tipo, tirar foto do lugar do estúdio onde eles gravavam. E aí a esposa do Petri, a Bia, né, ela resolveu falar pra todo mundo, não vamos gravar porque tá perigoso. E o Thiago resolveu peitar o cara, falar, não, vamos gravar sim, esse cara aí tá blefando, a gente vai todo mundo. E daí teve esse confronto, né, de autoridade. Ela mandou todo mundo não ir, e ele, não, vai todo mundo, e ficou aquela coisa, quem é que manda mais? Ele ou a namorada? Porque ele e o Petri, eles eram meio que sócios, né, de certa forma. Só que o Petri, no fim das contas, ele era o cabeça de tudo, foi ele que idealizou tudo, foi ele que fez tudo. Então, por mais que eles tivessem começado juntos, ele era mais dono, porque ele era o idealizador, né? Tanto que o cara foi demitido. E basicamente, eu não sei se eles eram sócios, mas eu acho que não. Eu acho que o Petri era o dono e o Thiago, ele era contratado, alguma coisa assim. Eu acho, eu não sei. E aí aconteceu esse confronto, né, de autoridade, ela quis mandar. Desse confronto o Petri ficou sabendo.
e daí ele foi mandado embora e foi basicamente isso. Pelo que eu vi, caçando em comentário de YouTube, nem falaram nada pra ele, ele chegou no lugar, as coisas dele já estavam pra fora. É como, sabe, um divórcio? É como um divórcio mesmo. Você chega em casa, tua mulher não te avisa que, sabe, que acabou, e você só fica sabendo quando as tuas coisas estão numa caixa e ela trocou as fechaduras. E foi basicamente isso que aconteceu com ele. Não avisaram, só deixaram tudo para fora, trancaram ele para fora do estúdio e ficou por isso mesmo. Daí ele fez um vídeo se explicando e postou um áudio que o Petri mandou para ele, dizendo que ele tá muito red pill, muito isso, muito aquilo, não sei o que. Eu até escutei um cara falando e até que faz sentido, né? Que o Petri sozinho, ele é Zé Depressão, e o Thiago sozinho é Zé Red Pill. E eu fiquei, isso realmente, eu não concordo completamente, mas isso faz um pouco de sentido. Tipo, eles são bons até, assim, os caras falam, eu acho chato ouvir eles sozinhos. Eu sempre gostei de escutar eles sozinhos, mas assim, a sinergia deles juntos era muito mais dinâmica, muito mais engraçada. Eles sozinhos é algo que, assim, é algo mais introspectivo, é um conteúdo menos entretenimento, mais reflexivo. Então, caras como eu que gostam de ouvir uma coisa um pouco mais introspectiva, gostam. Agora, um cara que quer escutar o puro suco do entretenimento, ele não vai gostar dos dois sozinhos, porque é um monólogo mais duradouro, mais abstrato, subjetivo, intelectualizado, e os dois juntos são um negócio mais dinâmico, mais divertido, mais chimpa, mais legal para as massas, né? Mas, basicamente, foi essa treta. E o que acontece? Eu vi isso e eu senti um déjà vu, porque isso já aconteceu no passado. A maioria não sabe, porque a maioria conheceu a grandíssima maioria das pessoas só conheceu eles depois de 2020, 2021. Mas eu conheço eles, eu acompanho eles desde 2016. E assim, era uma época onde eles eram muito mais acessíveis. Então era muito mais fácil você conseguir conversar com o cara, entende? Na verdade, eu lembro que na época da pandemia o Thiago respondeu algumas DMs que eu mandei pra ele, sim. Foi pouca coisa, mas ele respondeu. Em 2018, 2018 aconteceu um negócio muito engraçado, que é o seguinte. Isso aí já teve, eu vou explicar direito depois, mas isso daí, esse negócio engraçado aconteceu depois que eles estavam nesse ano sem se falar, que eles ficaram um ano sem se falar, os dois, o Thiago e o Petri. E nesse meio tempo, o Thiago ele resolveu tentar dar um... Não, quer saber? Eu vou contar a história do começo e eu chego nessa parte, porque senão eu vou colocar a carroça na frente dos bois e não vai ficar legal. Vamos lá. Eu já acompanhava o Petri desde 2016, aí era 2018, eu estava me recuperando de um acidente, estava mais em casa, empurrando a faculdade com a barriga, estava num momento bem merda da minha vida, e com bastante tempo livre e muita merda na cabeça, porque eu tinha passado por um trauma, por um acidente, estava enfrentando uma solidão fodida, e foi nessa época que tipo, a minha vida estava muito corrida e do nada ela deu um shift e ela ficou muito parada, porque eu estava me recuperando do acidente. Meus colegas de curso, de faculdade, obviamente que eram só colegas mesmo, então sumiu tudo. E quando você está num ritmo muito acelerado e você para muito abruptamente, aliás, se você para, assim, não é saudável, seja de forma gradativa, seja de forma abrupta, ficar parado sem fazer nada não é saudável nunca, não é saudável. A mente, o corpo, a alma não foi feita para ficar estagnado, não foi feita para ver o tempo passar sem fazer nada.
E nessa época eu tava meio que nessa, eu tava vendo o tempo passar, mas ainda fazia ali uma faculdade, assim, só que não tava levando a sério, não tava rendendo. Eu nem tava fazendo todas as matérias, mas não tava rendendo. Mas basicamente, como eu tava com muito tempo livre, e muito pouco contato social nessa época, eu comecei a participar de uns grupos aí eu escutava o cara fazia 2 anos, comecei a escutar mais depois que fiquei mais em casa, quando eu estava me recuperando desse acidente, e resolvi entrar no grupo. E para mim foi, nossa, eu mergulhei de cabeça naquele grupo. E nessa época, esses grupos, eu não sei como é que tá hoje, mas nessa época era movimentado e tinha uma mágica naquele grupo, eu não sei explicar, mas foi um período dourado, assim, tipo, o pessoal participava, era massa, era legal, e foi bom, por um tempo foi bom. Tipo, 2018 foi marcado por aquele grupo na minha alma, ficou marcado. E aí, o que acontece? Quando eu entrei nesse grupo, eu nem conhecia o Thiago Carvalho, eu não sabia quem era esse cara nessa época. Mas, dado momento, o pessoal falou, nossa, olha só, ele desprivou os vídeos, não sei o que, ele voltou. E eu fiquei, nossa, quem desprivou, não sei o que, eu não conhecia, né? Daí o cara falou, não, acompanha lá que esse cara aqui é tipo um Arthur Petri com bola, você vai gostar dele, não sei o que. E comecei a escutar os podcasts antigos dele, e eu gostei, porque ele tinha umas... Porque o Petri não bebe, né? E ele não, ele bebia bastante, daí ele tinha umas histórias de bêbado, era gostoso escutar. Porque eu tava nesse anseio de querer interação social, de ficar romantizando festinha. Então eu gostava de escutar um cara falando sobre farra, festa, cerveja. Comecei a escutar bastante esse cara. E beleza, escutei ele. E aí ele resolveu criar um grupo. Tinha o Saco Cheio podcast que tava bombando. Tinha o Sociedade Primitiva, que era meio que as mesmas pessoas, só que o pessoal interagia mais no grupo do Saco Cheio. E aí ele voltou e ele não gostou muito daquela situação. Tipo, pô, nem o Petri participa desse grupo, tem uns caras aleatórios aqui que é administrador. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um golpe de estado aqui. Eu vou pedir para os caras me darem a administração, vou tirar eles de administrador e eu vou tomar o grupo para mim. Ele veio com essa ideia, ele tentou, não deu certo. E aí ele fez um podcast falando mal do grupo e desprezando o grupo. E aí ele criou um grupo cagando e andando grupo, alguma coisa assim. E daí quem participava do grupo dele não podia participar do grupo do Saco Cheio. Eu entrei, resolvi entrar na cara de pau e participei dos dois por algum tempo. E basicamente foi essa tretinha. Mas o que fez essa treta acontecer? Eles já estavam sem se falar. Por que aconteceu? Ele começou, tipo, ele fazia o programa, o Petri fazia o programa e eles meio que se falavam. Eu acho que eles chegavam, eu não sei se eles já tinham chegado a gravar alguma coisa juntos. Mas aí ele começou a trabalhar na Globo. E quando ele começou a trabalhar na Globo, eu não sei se aconteceu alguma coisa antes disso ou não, mas acho que ele ficou com medo, ele resolveu privar todos os programas porque ele não queria, sei lá, ficou com medo que os caras da Globo descobrissem o programa, sabe? Então ele privou todos os vídeos e ficou só trabalhando lá pra Globo, Thiago Carvalho. E daí, eu não sei exatamente porquê, mas ele também cortou contato com o Petri nessa época, e como eu participava dos dois grupos, ele e, tipo, os caras que eram meio que amigo dele, assim,
eu não sei se era amigo só de internet ou da vida real, tipo, se citasse o nome Arthur Petri, fala, não fala desse cara, que esse cara aí, você não sabe o que ele fez. Tipo, pensei, nossa, mas o que aconteceu? E ficou por isso, né? Aí ele saiu da Globo, desprivou os programas, e passou um tempo, eles voltaram a gravar alguma coisa. Eles começaram a gravar... Aliás, eu lembro agora, tô tentando lembrar, porque é meio difícil para me lembrar, porque além de fazer tempo, tem muita coisa que aconteceu antes do acidente, muita coisa que aconteceu depois do acidente. Então eu tava preocupado com outras coisas também. Então para mim é difícil às vezes concatenar um pouco, mas refrescando a memória agora, eu lembro que eles tinham um programa que era Bancast. Eles meio que estavam tentando fazer um programa de maromba, tipo, eles acordavam cedo para gravar um podcast, cada um treinar, alguma coisa assim. Era mais ou menos isso, o conceito do programa, que já era a forma embrionária do que viria a ser o Desinformação, isso em 2017. Aí eles estavam fazendo isso, né? Aí em 2018, do nada eles param. Você vê que agora realmente me bagunçou, porque eu não lembro agora se foi realmente 2017, mas eu não tinha sacado que era ele, ou isso foi depois. Eu acho, mas eu já estou me bananando completamente, que eu ouvia em 2017, e foi em 2017 que eles tinham esse programa de compilado, de treino, alguma coisa assim. Só que eu não me liguei que era ele, não me ligava que era ele, e fui me ligar quem era em 2018. Enfim, eu não sei, foda-se. Basicamente, eles tinham ali um programa sobre, tipo, eles falavam sobre treino, essas coisas, e depois disso eles sumiram. Ele sumiu, ele parou de fazer as coisas, e ele voltou lá pro meados de 2018, tentou dar aquele golpe de estado, entre aspas, no podcast Saco Cheio, não conseguiu. Passou um tempo, eles voltaram a gravar juntos, e daí chegou 2019 e aí o Petri começou a entrar nessa onda de stand-up e não sei o que. E o Thiago, nessa época, eu lembro o que ele estava fazendo. Eu lembro que ele estava fazendo programa também, essas coisas. E é muito engraçado, porque nessa época eu lembro nitidamente que o Petri, ele era o cara bombado, e o Thiago, ele tinha um cabelo grande e liso, e ele era um cara bem magro. E o Petri era um cara forte, entendeu? E agora parece que mudou, o Petri deu uma murchada e o Thiago, ele deu uma inchada, tá tomando texto, enfim. Mas enfim, e aí chegou 2019, eles voltaram e eles começaram a gravar de novo. E aí, pelo que eles contaram da história, nessa época, o que tinha acontecido era que o Thiago tinha parado de falar com o Petri porque... ou o Petri tinha parado de responder, acho que o Petri tinha parado de responder as mensagens do Thiago enquanto ele trabalhava na Globo. Aí o Thiago ficou puto com ele por causa disso. Aí quando ele saiu da Globo, o Petri foi lá e mandou uma mensagem para ele perguntando como é que ele estava. E daí eles voltaram a fazer programa. Mas sabe, nessa época já saía faísca entre eles. E aí chegou a ideia do Desinformação. Chegou a ideia de começar a cobrar pelo negócio. Eu vi tudo isso acontecendo na minha frente. Eu fui um dos caras que sinceramente não botou muita fé. Mas eu vi o negócio dando certo. Eu pensei, porra, os caras conseguiram, velho. Os caras conseguiram. E beleza, ficou por isso mesmo. Essa é a história. E fast forward 2024.
E aí, 2024 começou aquele negócio, beleza, é legal zoar os caras que viraram uma caricatura na Red Pill, é legal, é bacana. Era mais legal ainda lá pro 2022, 2023, só que agora até esse tipo de piada começou a ficar, sabe, começou a ficar chato, porque tudo tem toda piada ela tem um limite, né? Ela é engraçada até um certo nível. Passou disso, começa a perder a graça. É que nem a piada do pavê para comer. A primeira vez que ela foi feita foi engraçado, só que depois que você faz pela milésima vez, fica meio chato, sabe? E o Petri, ele meio que começou a bater muito nesse negócio de Red Pill. E ele começou a fazer piada só disso, sabe? Não era mais o mesmo cara anárquico que fazia piada de um monte de coisa. E começou a ficar meio repetitivo. E a impressão que dava é que ele só fazia piada com esses caras porque foi o que sobrou para ele fazer piada. Porque ele se acovardou, porque ele começou a ter medo de fazer piada de outros. Tipo, ele usa desculpa tipo, eu não faço piada com as feministas porque elas não ligam mais, é por isso que eu não faço. Eu nem engulo essa. Eu acho que ele não faz porque ele quer dar uma de bom samaritano, ele quer se manter, entre aspas, neutro, só que um neutro esquerda, vamos colocar assim. Ele prefere agradar os caras mais à esquerda, mas não digo à esquerda, mas mais desconstruidões do que os caras mais... como é que eu posso... Os caras mais... Não tenho a palavra certa, mas os caras mais, sei lá, conservadores, red pills, não é isso, mas assim, sinceramente, a palavra que eu vou usar é a que se encaixa melhor, é a única que eu achei. Os caras mais old school, que é basicamente os caras que escutavam ele no passado, entendeu? Porque, tipo, em 2018, em 2019, não existia gente desconstruidinha, gente pra frentex que acompanhava ele. Os caras que acompanhavam ele no passado são os caras que ele faz piada hoje. Era basicamente essa galera que acompanhava ele até final de 2018. Em 2019 que isso começou a mudar, porque o Maurício Meirelles apadrinhou ele. Teve esse episódio também. O Maurício, ele foi xingar o Maurício Meirelles respondeu ele, resolveu dar uma abertura para ele num show e ali ele se mostrou ser um cara bem disposto a abdicar de muita coisa que ele falava com convicção para conseguir um lugar ao sol no mundo do entretenimento. Eu não julgo, eu não sei se eu faria a mesma coisa, por exemplo. É muito fácil para mim aqui falar do meu alto, do meu anonimato, de um podcast pouco conhecido que isso é certo, isso é errado. Eu não sei, entendeu? Se aparecesse um cara full desconstruído, full esquerdista, full pra frentex, e esse cara me apadrinhasse por algum motivo, só que para ele continuar me apadrinhando eu teria que polir mais o meu discurso, eu teria que basicamente realmente mudar o meu discurso, realmente me vender, provavelmente eu faria. Eu não posso ser hipócrita e falar que eu não faria esse tipo de coisa, porque eu estaria mentindo para mim mesmo. Então eu não sei se eu teria aquela extrema convicção de manter os meus valores pelo que eu falo, e provavelmente não, até porque não é um negócio sério, é uma coisa despretensiosa isso daqui. E quando ele percebeu que ele ia ganhar uma boquinha, que ele ia poder, não só uma boquinha, ele ia poder realmente realizar vários e vários sonhos dele, que na época era o stand-up, ele aproveitou e ali ele já começou a mudar o discurso. Ele nunca mudou completamente o discurso, mas assim, ele enxerga assim, qual grupo eu posso atacar mais e vai me dar menos problema.
E ele sempre ia nesse grupo. E sempre calha desse grupo ser ou conservadores, ou red pills, ou, sei lá, adolescentes retardados. Porque é fácil bater nesses grupos, porque eles não têm uma rede grande, eles não têm uma rede de contatos muito grande. Você não vai se queimar muito se você bater nessas pessoas. Primeiro, porque a rede de contato delas é menor, e segundo, porque elas são mais lenientes, porque elas já estão acostumadas a apanhar mais, então elas têm uma certa tolerância maior. Então, você bater nesses caras, eles não vão ligar muito, porque tem gente tentando fazer coisa muito pior. Agora, você vai bater em feminista, você vai bater em esquerdista, você vai bater em comunista. Esses caras, eles têm uma rede de network, de apoio gigante e um ego frágil demais. Então, se você tenta, sei lá, zoar esse tipo de grupo, você vai ficar queimado e você vai ficar avisado. Porque além desses caras terem uma rede de contato muito grande, eles têm um ego muito grande também. E ele, percebendo isso, ele começou a atacar o lado mais fraco da corrente. E, especialmente esse ano, ele está fazendo muito isso. E eu comecei a escutar os últimos programas, eu comecei a perceber que quando está só ele no programa, aí eu não vou colocar a culpa na mulher dele, porque também eu não vou ser tão reducionista assim. Mas antes de acontecer toda essa treta, eu escutava os podcasts, estava ele e a mulher dele, e eu percebia que ficava um negócio meio travado. Eu percebia que quando ele era ele mesmo, tipo, eu estava escutando um corte esses dias, porque eu só escuto corte, nunca paguei nada. E sinceramente, vendo essa treta, eu vi que realmente eu não perdi muita coisa não pagando. Mas escutando os cortes, eu vi que, tipo, por exemplo, ele foi fazer uma piada sobre a Nicole Baus, que tipo, não, porque ela lá não tem cérebro, alguma coisa assim, uma piada mais, tipo, de homem de bar, sabe? Quando ele fez essa piada, geralmente ele faz uma piada e a esposa dele dá uma risadinha de fundo, né? A esposa dele ficou quieta. E deu pra perceber que ele percebeu que ela não gostou, aí ele começou a cantar, e assim, é um corte muito esquisito e muito ridículo, que assim, metade do corte é ele falando as coisas. A partir do momento que ele percebe que a mulher dele não gostou do que ele falou, a segunda metade do vídeo é ele tentando consertar a situação, tentando encaixar alguma canção em cima, tentando convencer ela que foi só uma bobagem que ele falou, e ela não aparece, não dá pra ver o rosto dela nos programas, mas dá pra ver que ela não gostou, e ele tentando agradar ela, e aquilo ali fode a vibe. Pra quem tá sendo ouvinte, fica esquisito escutar aquilo, porque você tá meio que vendo um princípio de DR em um vídeo. E assim, quem é ouvinte não quer escutar um casal discutindo. Se eu quiser escutar um casal discutindo, eu vou pra uma festa, tem uns 3, 5, 10 casais discutindo. Se eu tô na internet, eu quero escutar um podcast, eu quero escutar um cara falando. Ainda mais vindo do público dele, que tá mais acostumado a escutar um cara falando merda. Eu quero escutar um cara falando merda de forma despreocupada. Eu não quero escutar uma DR. Eu não quero escutar coisas sérias. Coisa séria eu tenho que escutar na vida real. E não um podcast. E aí eu comecei a perceber que tinha uns cortes que saíam que tava só ele. E quando tava só ele, eu percebia, nossa, eu senti uma sensação gostosa escutando ele. Fazia tempo que eu não sentia, tipo... Porque assim, fazia tempo que eu não sentia um negócio bom, tipo, nossa, escutei Petri, escutei Arthur Petri, e ele falou umas coisas muito, muito interessantes. E eu pensei, nossa, mas fazia tempo que eu não escutava ele entrando nesse estado de flow, e eu parava de escutar ele e pensava, nossa, ele realmente falou alguma coisa interessante aqui.
tipo, fluiu o assunto e não teve nenhum. Tipo, ele não foi cínico, ele não tentou encaixar alguma piadinha sem graça. E aí eu percebi que todos esses cortes, que ele era mais sério, mais objetivo, mais lúcido, ele tava sozinho. E todos os podcasts que ele tava com ela, ele era muito cínico, muito bobão, sabe? Tipo, eu não quero fazer humor, eu não acredito em stand-up, mas tentava encaixar umas piadinhas que não tinha graça, só que daí pra ele se defender que não tem graça, ele fala, não, mas isso daqui não é stand-up, eu desisti. E aí fica um negócio chato, mas quando ele tá sozinho ele volta a ser o cara sério que simplesmente não tenta ser engraçado e fala uns negócios interessantes. Porque eu nunca escutei ele por causa da graça, eu sempre escutei ele pelas coisas que ele falava, pelas analogias que ele fazia, que era uma forma de entretenimento, mas era uma forma de entretenimento um pouquinho menos idiota, vamos colocar assim. Tipo, você sentia que você estava tendo um papo de bar, mas você sentia que você estava tendo um papo de bar com alguém que tinha alguma coisa para falar. E não era o que estava acontecendo ultimamente. Ou ele estava tentando fazer umas piadinhas bobas para parecer mais que ele estava tentando fazer para a mulher dele rir e não pensando no público, ou parecia que ele estava atacando, escolhendo grupos específicos para atacar que ele sabia que não ia revidar, pelo que eu falei lá atrás. Isso tudo antes de acontecer essa treta. Eu já tava sentindo que estava meio esquisito. E aí me vem isso e eu fico pensando, caralho, realmente os podcasts são as novas bandas, velho. Eu vi isso aí num meme na internet, mas é real, cara. Os podcasts são as bandas da segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX foi marcada por bandas e a primeira metade do século XXI vai ser marcada por podcasts. Começou naquele punk rock, né? O punk rock era o quê? Eram os vídeos de internet que tinham 10 minutos. Felipe Neto, PC Siqueira, Caio Moura, né? Essa foi a primeira levada. Só que o negócio foi evoluindo. De punk foi para post-punk, para grunge, para new metal, que é o quê? Essa trupe de podcast que tem, e aí ramificou, né? Tem podcast para favelado, tem podcast para gente cult, tem podcast mais underground para gente sequelada. E o negócio foi indo, entendeu? E agora eu vejo que até na forma que os podcasts terminam, parece muito com banda terminando nos anos 80, nos anos 90. Tipo, o que aconteceu com o Monark? Não foi muito diferente do que aconteceu com o Michael Jackson. É claro que é uma escala não igual, mas não foi tão diferente. O que aconteceu com Desinformação não foi muito diferente do que aconteceu com o Beatles. Eu fico pensando, cara, ao mesmo tempo que é ruim, é interessante você perceber essa tendência. Porque é algo que dá dinheiro, é algo que necessita de várias pessoas às vezes, que é irônico, porque é uma coisa que você consegue fazer sozinho. E é algo que tá rolando treta como acontecia em banda no passado. E, enfim, eu gravei isso porque eu quero, não vou mentir, eu quero surfar nesse hype, quero ver se consigo surfar nesse hype. Mas de qualquer forma, é algo que eu entendo sobre, né? Senão eu não ia também, eu não vou ficar, eu não sou o tipo que fica gravando sobre qualquer coisa aleatória, assim, tipo, aconteceu o caso Didi, eu vou fazer um programa sobre. Não, porque eu não conheço o cara, entendeu? Até cheguei a falar, mas foi bem por cima. Mas isso aqui, cara, tipo, eu sei, eu nunca assinei, mas eu sei como é que funcionavam as interações, porque eu escuto os caras há muitos anos. E então,
Eu já vi muita treta acontecendo e sinceramente, essa não foi a primeira grande treta. Não foi a primeira grande separação deles. E, enfim, é isso aí. É muita história para contar. É muita gente que ficou no meio do caminho. É muito triste também. E é muito estranho, porque eu vi a história acontecer. Eu participei daqueles grupos. Eu via, eu acompanhava a época que o Petri ainda morava com a mãe dele. E a mãe dele, nessa época, eu já, tipo, não foi tipo, comecei a acompanhar ele, fui escutar os podcasts antigos e fiquei sabendo. Não, eu já peguei essa época. Tipo, eu peguei a época em que ele terminou com aquela namorada maluca dele. Eu peguei a época em que ele não tinha porta no quarto e ele comprou uma porta e a mãe dele queria quebrar a porta, entendeu? Depois pesquisa aí, Arthur Petri Porta, é um áudio fenomenal. Eu peguei tudo isso na época, quando o vídeo que ele lançou, muito bom, inclusive não tá, todos esses podcasts antigos ele tirou do ar, porque ele meio que ele tem um receio, ele morre de medo que as pessoas vejam esse lado dele, mas tem até um cara que disponibilizou tudo gratuitamente, e é muito engraçado os podcasts de 2012 até os de 2019, e tá escrito lá, Arthur Petri do Velho Testamento, e realmente ele falava de uma forma muito mais sincera e muito mais visceral antes de fazer sucesso, porque ele não tinha um grande público para agradar e ninguém pagava ele, então ele falava de uma forma muito mais honesta. E eu peguei essa época, eu peguei a época da Porta, tipo, eu vi o vídeo, o podcast da Porta sendo lançado, o da Ex. Eu peguei a época onde nem tinha no YouTube, você tinha que acessar um SoundCloud, eu acho, não sei, um site específico lá que ele tinha para ouvir os podcasts. Eu nem sei se esse site existe hoje, eu acho que existe. E eu peguei tudo isso, cara. Eu peguei tudo isso, eu vi a treta dos dois, depois eu vi os dois começarem a dar certo. E agora eu vi tudo acabando. E eu acho que acaba, entendeu? Eu acho que acaba porque, assim, meio que começou com os dois, entende? Tipo, o negócio tem a cara dos dois. É que nem você pegar Beatles sem John Lennon, ou Beatles sem Paul McCartney. Não é o Beatles. Precisa dos dois para ser Beatles. E olha só que ironia do destino. Pega os primeiros vídeos de 2019, onde eles começaram tipo, o Petri começou a fazer sucesso com o programa dele. O Thiago, nessa época, fazia umas músicas de comédia e começou a fazer sucesso com essas músicas de comédia também. E daí o que acontecia? Eles iam fazendo turnês amadoras e o Thiago, ele tocava aquelas músicas engraçadas e depois o Petri ia fazer o show de comédia dele. Era basicamente essa dinâmica deles. E... nossa, me fugiu o que eu ia falar agora. E, enfim, eles faziam essas turnês com as camisas dos Beatles, porque eles realmente, tipo, não, tipo, a gente tá reinventando a roda, tipo, a gente tá fazendo o que os Beatles fizeram nos anos 60, só que de uma forma diferente. E ironicamente, ou não ironicamente, o fim deles não foi muito diferente do fim dos Beatles. Aconteceu porque uma mulher entrou no meio do caminho, uma mulher de cabelo preto entrou no meio do caminho, bagunçou tudo e fez eles se separarem. E para fechar com chave de... não vou falar chave de ouro porque não foi um negócio bom, mas para ficar ainda mais preciso, teve uma mulher que bagunçou com o grupo e teve um cara querendo matar eles, exatamente como aconteceu com os Beatles. Olha só que coisa. É claro, no caso dos Beatles o cara matou,
Aqui o cara não matou, mas o cara ameaçou e eles se separaram. Cara, e lá atrás, lá em 2019, eles faziam essas turnês com uma camisa dos Beatles. Tipo, falar, não, olha só, tipo, a gente tá fazendo uma coisa grande aqui, exatamente como os Beatles fizeram lá atrás. E o fim deles foi parecido com o dos Beatles. Eu não sei, eu acho uma ironia do destino. Eu vou ver, eu vou continuar acompanhando. Eu, sinceramente, comprei o lado do Thiago, sempre achei ele um cara mais carregado, um cara mais para baixo, mas por esse motivo um cara mais honesto também. Um cara que nunca conseguiu vestir uma máscara para agradar as pessoas como o Petri conseguia. Nenhum dos dois se vendeu completamente, mas o Thiago, ao longo desse tempo, eu percebi que ele era mais honesto, tentava ser mais honesto, e dava para ver que no Desinformação ele meio que era o cara que estava mais desconfortável, porque o programa ele meio que estava, pelo menos os cortes que eu via, ele estava indo por uma linha muito destoante, e dava para ver que ele estava ficando deslocado. Eu não sei. Não tem lado essa história. Isso daqui é uma grande fofoca, porque é muito bom escutar fofoca, entendeu? Não é ruim, não. Eu sou muito fofoqueiro, eu gosto de ouvir fofoca, e agora estou fazendo uma também. Mas basicamente é isso. O grande Desinformação teve fim e eu não sei se vai voltar. Talvez volte, porque não é a primeira vez que esses dois deixam de se falar. Mas vai ser interessante ver os próximos capítulos dessa história. E é interessante também, porque a última vez que eles deixaram de se falar foi justamente quando o Thiago foi para a Globo. E agora eles deixaram de se falar, coincidentemente, na mesma época que ele começou a dar certo como psicólogo. Ele começou a ter um próprio negócio, ele começou a sair um pouco da sombra do Desinformação e ter algo só dele, né? Porque o Cagando e Andando, querendo ou não, não era dele. O Cagando e Andando, querendo ou não, ele virou meio que um tentáculo do Saco Cheio TV. Não era, então, ele meio que continuava na sombra do Petri com Cagando e Andando, porque não era um negócio dele. Era uma coisa que ele fazia trabalhando pro Petri. Então a única coisa que ele tinha que era dele mesmo era esse canal de terapia que ele abriu recentemente. Então, eu não sei, eu acho muita coincidência toda vez que ele consegue sair um pouco assim das asas, vamos dizer assim, do Petri, acontecer uma disrupção dessa. Eu não sei se tem a ver, mas isso já aconteceu antes e foi por um motivo parecido, que ele estava dando certo de uma forma diferente na vida. E, sei lá, na cabeça do Petri, tipo, era errado dar certo de uma forma, tipo, não, mas você está trabalhando na Globo, sabe, você não está sendo honesto, isso é errado. Só que, ironicamente, o próprio Petri agora está indo para um caminho onde ele não está sendo honesto com ele mesmo. Ele tá indo para um caminho onde parece que está sempre com o freio de mão ligado e ele não é mais ele mesmo. Sabe, você escutar um podcast dele de 2018 e hoje, ele se suavizou demais. Eu não estou julgando, porque, de novo, é muito fácil você ser um cara áspero, rude, ácido, cínico, brutalmente honesto, quando você é um Zé Buceta, que nem eu, que não vai ser ouvido por muita gente, que não mostra o rosto. É mais fácil e é por isso que eu gosto. De certa forma, não, assim, gostaria sim de ter mais visualizações, mas não necessariamente ter meu rosto exposto.
Porque essa honestidade eu sei que talvez eu fosse perder ela se eu, sabe, se eu fosse um cara mais mainstream. Então eu não posso dizer se ele está errado ou ele está certo. Mas assim, a única coisa que eu estou falando é isso, aconteceu. Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que é o que aconteceu. Quando ele era um cara anônimo, ele conseguia ser muito mais honesto, muito mais brutal, e o conteúdo dele era muito mais lúcido e até mais engraçado, se ele precisasse se esforçar para fazer graça. Os podcasts de 2013, 2014 eram muito engraçados, ao mesmo tempo que eram muito lúcidos, e não precisava de esforço, acontecia. E agora, tipo, ele tenta deixar um negócio engraçado para cima, mas não é natural como era no passado. E eu acho que isso aí é a sina, primeiro é a sina da idade, sabe? Sei lá, eu acho que putz, o Ryan Santos é um cara que infelizmente entrou muito na minha cabeça com esse negócio de fazer as coisas na juventude, porque na juventude você consegue ser mais autêntico, tem mais energia, e ele entrou muito na minha cabeça com essa questão de banda. Porque se você for ver bem, todas as bandas aí dos anos 60, enfim, todas as bandas da metade, segunda metade do século XX, a maioria fez sucesso na juventude. E conforme a banda ia envelhecendo, cada álbum ele ia perdendo um pouco de gás. Ele ia ficando menos visceral, menos honesto, menos verdadeiro e mais comercial, mais plastificado, mais ruim. E como os podcasts são as novas bandas, é de se esperar que aconteça mais ou menos a mesma coisa, né? De novo, não estou julgando, então não estou no lugar dele. Se eu tivesse, talvez eu fizesse muito pior, talvez eu me vendesse muito mais. Eu não estou dizendo que alguém aqui está certo, está errado. Eu só estou dando uma de jornalista sem diploma, dando uma de fofoqueiro e falando aqui para vocês o que aconteceu, porque eu quero farmar em cima disso, porque é um assunto que eu sei, porque é um assunto que eu gosto de falar e porque é um assunto que, porra, me afetou bastante, porque, querendo ou não, esse podcast, eu não digo que ele só existe por causa daqueles dois, mas aqueles dois, aqueles grupos e tudo, isso influenciou fortemente, sabe? Foi por causa deles, foi por causa do Petri que eu pensei, cara, existe essa forma de comunicação, existe esse tipo de coisa. Você não precisa criar um canal bonitinho e fazer vídeos engraçadinhos e torcer para bombar. Você consegue fazer um conteúdo mais sólido, mais verdadeiro, mais honesto, mais visceral, menos famoso e ganhar mais dinheiro às vezes do que quem tem mais fama, se você souber fazer o negócio direito. Então os caras mostraram o caminho das pedras. E ver isso acontecendo não me deixa triste, mas, sabe, faz eu ver, cara, os caras que deram certo estão trilhando esse caminho, os caras que deram certo cagaram nisso, nisso e nisso. Se por algum dia isso daqui fizer algum sucesso, talvez nunca faça, talvez eu continue pequeno para sempre, talvez seja melhor assim, mas se algum dia, por algum motivo, eu der certo com esse negócio, fica o aviso do que fazer, do que não fazer para, sei lá, para não cagar na porra toda, né? Mas enfim, é isso. Essa foi a epopeia do Desinformação. E, sei lá, a única coisa que eu tenho a dizer primeiro, nossa, foi 1 hora. Fazia muito tempo que eu não gravava um podcast tão longo sem ver o tempo passar, então é realmente um assunto diferente, é realmente algo que mexe comigo, não que mexe, mas assim,
Eu tenho coisa para falar, eu vivi, eu tava lá, eu fui chacota naqueles grupos, mas enfim, eu virei figurinha carimbada naqueles grupos e eu vi a história acontecer. Então eu tenho bastante bala na agulha para falar sobre isso. E o que eu posso dizer é o seguinte: agora eu vi que realmente podcasts são as bandas do século XXI, até nos problemas, infelizmente. Mas é isso. Até o próximo programa e obrigado por assistir até o final, se você chegou até o final.